Ok, pessoal, vamos lá continuar a nossa jornada aqui sobre a via paralela. É muito importante esse estudo porque a via paralela ela faz parte de todo o conjunto da obra. Porque, na verdade, os seminários muitas vezes ensinam uma parte, né, de historicidade e esquece outras partes que são tanto quanto importantes a que ficou. E por fazer isso, a gente muitas vezes pula fases e não entende certos momentos da historicidade. Vamos continuar então aqui nos nossos gráficos da aula passada. Vamos ver aqui o que os gráficos nos mostram para a gente entender melhor essa questão da via paralela. E quando se fala em via paralela, você fala também no nascimento de algumas denominações, né, que deram origem aí ao cristianismo, a formação, né, de quadro de denominações que temos hoje aqui no nosso meio. Vamos aqui buscar o quadro para você, buscar o gráfico aqui. Nós vamos continuar, então, falando sobre a via paralela. Muito importante em nosso estudo. Vamos lá? Pronto, agora acho que entrou, né? Ok. Nós fizemos ontem 625, ontem não, na aula passada. Foi aqui, ó, 625 a 635. Hoje, nós vamos fazer a partir do ano 664, que já é o ano em que vai entrar aí, no caso, né, a Igreja Católica, ela vai se estabelecer e ela vai, então, tentar cristianizar a Inglaterra, mas a Inglaterra já está tomada pelo cristianismo. Vamos entender essa parte também, que vai ser muito importante no nosso estudo. Aqui eu tenho, então, as duas linhas, né? A linha vermelha é a linha chamada via histórica original, ou seja, a geral, e eu tenho a linha azul, que é a linha que nós estamos propondo aqui, que é a via paralela dentro da história eclesiástica. Ano 664, aqui na linha vermelha, na linha natural, nós temos o ano a partir de 664, então aí já temos aí, ó, 787, acontece o Concílio de Nicéia número 2, porque o primeiro foi em 325, certo? Aí esse concílio vai regular a questão da veneração das imagens, né, que são os ícones, e condena os iconoclastas. Quem são os iconoclastas? Os iconoclastas são aqueles que não aderiram a nenhum ícone, a nenhum tipo de imagem, porque, na verdade, na historicidade eclesiástica, as imagens começaram a aparecer depois de uma onda de pinturas cristãs. Na verdade, o início não tinha essa conotação de se haver, então, aí a veneração de pessoas tidas como santas no passado. Esses ícones começaram a acontecer através das pinturas e depois começaram a colocar muita ênfase. É como se pegasse uma foto de alguém querido, oh, meu Deus do céu, essa foto e tal. E daqui a pouco eles começaram a colocar muita ênfase. E aí o concílio decidiu criar, então, a veneração às imagens, né? Aí, então, vem a iconografia. Ainda no ano 800, Carlos Magno, ele restabelece no seu trono o Papa Leão III, e este coroa ele imperador. Então, é um toma lá da cá, e ele tornou-se imperador do Império Sacrosanto. Agora era mais do que uma fusão, né? Era a Igreja Católica realmente na sua total supremacia. Esta supremacia vai perdurar até 1360, quando começa a haver a instabilidade papal, quando o mundo vai receber 3 tipos de papa diferentes. Né? Ainda aqui na linha original, nós temos o ano 860, aí vai nascer a escolástica, que é uma das escolas a primeira foi a patrística, né, lá atrás, o Didaquê, no caso, o Didaquê, e agora a escolástica, que é um tipo de escola um pouco diferenciada do Didaquê. A escolástica foi um método crítico
dominante no ensino europeu, no período dos séculos IX até o século XVI, onde eles tentavam fazer uma dualidade entre a fé e a filosofia. Quem vai estar muito centrado nessa escola será, com certeza, o Tomás de Aquino. Não aí, né? Mas um pouquinho lá na frente. 1250 em diante, quando ele nasce. Aí nós temos, em 910, a fundação do Mosteiro Beneditino de Cluny, que inicia a reforma monástica. Os monastérios estavam no seu auge, né? Os que se sentiam chamados para serem abades, priest, sacerdotes, né? Padres. Eles iam para os monastérios, onde estava lá o saber. A Igreja Católica tirou todo o saber e escondeu nos monastérios. Por isso que o povo era ignorante, não conhecia a palavra, até que Deus usou os reformistas para trazer a Bíblia e o conhecimento ao povo. Aí nós temos, em 1054, o Miguel Celulário. A gente fala muito celular hoje, né? O Miguel Celulário. Ele era patriarca de Constantinopla e é excomungado pela Igreja de Roma. Aí vai acontecer o quê? O cisma do Oriente, a separação da Igreja Oriental e Ocidental. Aí você vai ter, hoje aí, os patriarcas, né, da Igreja Oriental, ao invés de Papa. Foi uma cisão muito forte aí, aconteceu. Aí no ano 1085, você vai ter a pontificação, né? Olha, passou um pouquinho ali, né, da via original, a via comum, passou um pouquinho do ano 900, né? Porque em cima eu vou levar vocês agora pela via paralela. Mas está tudo dentro aqui do contexto. Em 1085, o pontificado de Gregório II, reformador da Igreja, unificação litúrgica, condenação de investidura laica, da simonia, que era a venda, né, de artefatos religiosos, a confrontação com o imperador pelo domínio da cristandade, o problema que se supõe, vamos ver aqui, sobrepõe os da investidura. Olha que esse Papa aqui foi interessante. Ele vai criar umas reformas aí, ele vai unificar liturgicamente a igreja. Liturgicamente falando, o Papa Damásio I, no IV século, havia encomendado a tradução do Torá, né, ou da Bíblia, até claro, também do grego, né, dos originais gregos no Novo Testamento, para a Vulgata Latina. E agora esse Papa vem fazer algo parecido, que foi unificar a liturgia, porque havia muitos ritos, né? O rito de Roma, o rito de Constantinopla, o rito de... Ele vai criar uma liturgia mais aproximada. Ele também vai lutar contra a investidura laica, né, da simonia, que era a venda dos objetos considerados religiosos, né? E vai peitar aí o imperador do Império Sacrosanto. Né? Interessante. Isso foi na via que se fala normal. Agora vamos à via paralela? A via paralela está acontecendo, independentemente dessa aqui de baixo. Porque, olha, o que vocês aprendem na escola é só aqui de baixo. Eu estou te dando algo novo. Na verdade, isso aqui é tese de mestrado e doutorado. Vamos lá. No ano 664, na linha paralela, na via paralela, nós temos o concílio de Whitby, que catoliza a Igreja Católica, a Igreja da Inglaterra, né? Aí vai o rei Oswy, ou Oswaldo. Ele vai unificar, né? Ele pega a Igreja celta, que, olha, já está lá com muita gente, muitos anos, muitos tempos, muitos presbíteros, e agora ele traz e recebe aí o Agostinho da Cantuária para unificar as igrejas. Eu já falei lá atrás que a celta não aceitou, mas eles não brigaram. Eles não peitaram, não discutiram, se recolheram. Depois eles voltaram na frente como anglicanos, fazendo a Via Média lá para a Rainha Elizabeth. No ano 720, aí vai ter um documento, História Eclesiástica do Povo Inglês. O escritor é o Beda, famoso Beda. Beda venerado, né? Venerável. Ele confirma que os celtas se recolheram, não entraram em conflito armado com os católicos. Continuaram suas práticas, embora oficialmente estando sob o primado de Roma.
Pronto, acabei de falar isso, né? A Igreja Celta se recolheu. Depois ela volta. Ainda no ano 731, Beda, um clérigo historiador, conta a história da Bretanha. E ele vai mencionar a Igreja Celta. Em 793, acontece o massacre dos missionários celtas em Iona, pelos selvagens vikings, no dia 8 de junho de 793. Os irmãos são massacrados pelos vikings, lá em Iona. Lá onde eu falei que tinha o Columba, né? Lembra disso? E aí, no ano 800, na Via Paralela, a igreja de Lindisfarne foi fundada pelo que fora mandado localizada na costa oeste para o pedido do rei Oswaldo. Por volta de 635, né, o Oswaldo fez esse mandato aí, mas no ano 800 funda-se, então, a igreja de Lindisfarne. Lindisfarne, então, foi um local muito próspero no evangelho na Bretanha. Até tem os evangelhos de Lindisfarne. Eu tenho em casa uma réplica dos evangelhos, que eram evangelhos com ilustração, naquela época, com gravuras, com pinturas, né? Os evangelhos de Lindisfarne, conhecidos como Lindisfarne. 806, eu tenho um massacre celta de novo, pelos vikings, lá em Iona de novo. Outra vez, os vikings voltam e matam, se não me engano, 83 pastores, ministros, abades morreram naquela ocasião. Aí, em 878, na Via Paralela, em Danes conquistou metade da Inglaterra e se tornou cristão. Danes foi aí um grande lutador, né? Ele era um incentivador de guerras, né? De conquistas. Ele conquistou a Inglaterra e se torna cristão. Olha, essas conquistas aí são locais, não são abrangentes, porque em 1066 vai chegar o tal do Guilherme, né? O William da Normândia. Pronto. E aí, opa, estava ligado aqui, desculpa. Eu falei aqui o William da Normândia e ele entendeu que eu estava chamando aqui alguma coisa nesse sentido. Aí nós temos no ano 900, na linha paralela, o Dunstan, 19 de maio de 1909, foi o abade de Glastonbury. Então, já a presença aí, ó, da igreja celta lá em Glastonbury, que foi o local que dizem que o José de Arimateia teria chegado com Simão Zelote. Vamos continuar aqui, então, focalizando do ano 908 a o 1056, ok? Vamos lá. Na linha normal que se ensina nas escolas, no ano 900, por volta do 900, foi publicado na Alemanha um livro chamado Disputatio Puerorum. Olha, estou bem de latim. Disputatio Puerorum. Um diálogo escolar que oferecia um vislumbre vívido e direto sobre o tipo de instrução recebida por religiosos e leigos nas escolas, nas abadias, nos impérios carolíngios e romanos. A presença desse livro cristão, então, informa que o evangelho estava se alastrando pela Europa, pelo menos naquela época assim ainda, né? Era um diálogo escolar, era uma dialética, né, que foi distribuído. Em 1054, Miguel, celular e patriarca constitucional, para excomungado, já falei, ele vai abrir uma igreja católica, que é oriental. Em 1085, nós já colocamos a questão do pontificado de Gregório VII, mas em 1095 até 1492 acontecerão as cruzadas, que já foi tema de uma aula nossa, né? A cruzada é um termo utilizado para designar qualquer dos movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém, com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob domínio cristão. Todos sabem que a questão, as cruzadas tiveram essa conotação, eles tinham, entre aspas, né, o objetivo de conquistar, trazer de volta a Terra Santa para os cristãos, mas depois se tornou-se geopolítica.
Eles começaram a gostar do jogo. Sentiram que poderiam pegar terras, ouro, riqueza das nações. E aí foi muita matança em nome de Deus, em nome de Cristo. E trouxe até hoje consequências enormes para a Europa e para os árabes. Bom, estudando agora a via paralela, voltando lá em cima, no 908, vou voltar a dizer, está rolando aqui embaixo a história normal que se conta, mas a via paralela está vindo aí, ó. 908, Blathimac é martirizado pela segunda invasão viking em Iona. Então você sabe que os vikings fizeram muita coisa errada com a igreja, tá aí até porque estão, né, dizimados. Né? Se tiver algum descendente, é pouco ainda. Então Blathimac foi o líder, ele foi martirizado pela invasão viking em Iona. Em 1020, o pregador Dunstan, avivamento e conversão em massa, templos construídos. Esse homem é usado por Deus para um avivamento. O pessoal registra avivamento aí em inglês, né? Como eu dou aula esses tempos aí, mas tem esse aqui também. Esse avivamento foi grande. Ele foi bem expressivo naquela região. Já em 1033, aí sim, ó, aí vem o rompimento político. Primeiro, aí, ó, veja bem, gente, Roma chega no século VII, mas já no século XI, agora aqui, ó, 1033, né? Século XI. Roma vai ser peitada pela primeira vez. E agora na Inglaterra vai começar uma série de rompimentos. Nós vamos agora estudar um por um, para você entender que a história aqui é diferente, tá? Primeiro rompimento político, William I, William da Normândia, né? Deu mais poder ao civil, ao Estado, do que à igreja. Já no período normando de William I, ele mesmo fez uma pequena reforma com a ajuda de Lanfranco de Bec e um teólogo inglês. Ele já reformou alguma coisa na igreja, já tirou ali o poder da igreja sobre o estado civil das pessoas. A gente lembra no Brasil que nos anos 50, nos anos 40, o batizado da criança era válido como nascimento, né? O casamento também da igreja católica era tipo um cartório civil, era tipo uma coisa que dava a notarização. Interessante, o poder católico, né? Não que seja errado fazer isso, mas é que era, você ter ideia que valia, né, muita coisa em estado civil. E o William William da Normândia, né, ou chamado também Guilherme da Normândia, ele vai cortar já esse cordão umbilical. Aí vamos ter agora o segundo rompimento. Vai ser muito boa essa aula, porque a gente vai entender agora um por um, para acabar com essa fake news que a igreja anglicana nasceu por causa do pecado do caso lá do Henrique VIII com a Ana Bolena. Não foi. Ali foi um dos quesitos, já estava no final já. Aí vem agora o segundo rompimento. Esse é político também. O William II, é o segundo William, teve atrito com Anselmo, que era um bispo da Cantuária, o bispo lá daquela igreja que era o coração religioso da Inglaterra. Este monarca teve um atrito forte com o bispo Anselmo, bispo da Cantuária. Os atritos de igreja e Estado culminaram numa grande discussão. Anselmo usou a metáfora do governo sendo um arado puxado por dois bois, o rei e o arcebispo, governado através de um direito temporal e religioso. Então, você já vê esse embate aí, desgastou a imagem da Igreja Católica na Inglaterra, né? Vamos agora continuar. Está tão gostoso aqui que eu ia continuar já no terceiro rompimento, né? Vamos para mais uma parte aqui agora. Vamos analisar a parte 2 agora, que é do ano 1056 a 1710. Estamos chegando perto aí do movimento wesleyano. Aqui no século XI a XIII, aí você vai ter lá embaixo, na via natural, que se conta nas escolas, no ano 1123, o Concílio de Latrão encerra a questão das investiduras, independência da igreja perante o poder temporal. Em 1147, é lançada a Segunda Cruzada, pregada por São Bernardo e dirigida por Luís V, Luís VII, Luís VII da França, e pelo imperador Conrado III, que em vão cercam Damasco. Eles não tiveram sucesso nesta cruzada. Já no ano de 1189,
Nós temos o início da Terceira Cruzada, a qual como objetivo a libertação de Jerusalém, reconquistada por Saladino e conduzida por Frederico Barba Roxa, Felipe Augusto e Ricardo Coração de Leão. Essa expedição apenas consegue conquistar Chipre e São João do Acre, porque não conseguiram. Aliás, eles morreram na Galileia, né? O exército cristão foi massacrado por Saladino na Galileia. E o Saladino tomou conta de toda aquela região, voltou, né, Jerusalém, ao poder dos árabes. Já em 1215, veio o Concílio Latrão, Concílio Latrão IV, determina que todo cristão chegado ao uso da razão é obrigado a receber confissão e Eucaristia na Páscoa. Condenação dos albigenses, maniqueístas e valdenses. Definição de transubstanciação. Meu Deus, que coisa, hein? Esse concílio foi agitado, hein? Olha só. Determinou que, ao uso da razão, né, é obrigatório receber. A pessoa se sentiu por gente, ela pode ir lá, né, receber a confissão e a Eucaristia, que seria a ceia. Mas aí, eles vão condenar os albigenses. Por quê? Porque lá em Albigense começou também uma parte da Inquisição, da Santo Ofício, né? Ou a Santa Inquisição, que matou milhões de pessoas no mundo. É lá que eles também vão questionar algumas coisas e o Papa vai mandar pessoas para lá para interrogá-los. Aí nasce a Inquisição também. Os maniaquistas eram um grupo de hereges da época também, tinha suas heresias, e os valdenses também, eles que pregavam, os valdenses, que é os seguidores de Pedro Valdo, eles deram, então, uma base para as escritas de Wycliffe, as reformas de Zwinglio de Lutero. Então, os valdenses estão aí na frente com algumas características tipo assim, da tese, né? Tipo a do Lutero contra a Igreja Católica, algumas coisas que eles condenavam, né? A supremacia católica, o clero romano, o clero rico, né? E o povo pobre, a redefinição de pobreza na igreja, e por aí afora. E também define a transubstanciação. O que é transubstanciação? É entender que os elementos da ceia realmente é o corpo e o sangue de Cristo. Para nós, evangélicos, ele é uma representação. Então, para os católicos, é a transubstanciação. Ali, o corpo, o pão, assume que é o corpo de Jesus e o cálice, o vinho ou o suco de uva é o sangue. Por isso que no começo da igreja, a Roma mandou matar cristãos porque eles acusavam eles de canibais. E diziam, olha, estão bebendo sangue e comendo o corpo do seguidor, do seu mestre. Mas, na verdade, era metáfora, era uma ideia. É o sangue e o pão representando. A transubstanciação é assim. Já a consubstanciação, os luteranos acreditam que só no momento da ceia, que vira corpo, vira sangue. Depois volta para o normal. Tem também a representação, que é que nós usamos, entendemos que é o pão, que é o suco, mas que só representa ali o corpo de Jesus. E temos também os memoriais. Essa memória, não deu muita ênfase a isso, não tem muito respeito, são quase antinominianos, né? Bom, 1225, o Tomás de Aquino, ele vai estar no cenário mundial, ele foi um frade dominicano, italiano, cujas obras tiveram enorme influência na teologia, inclusive na escolástica. Autor da Súmula Teológica. Ele vai trazer muitos questionamentos na área acadêmica, o Tomás de Aquino, e vai ser um grande nome, né, na esfera da igreja. Vamos analisar, no mesmo período, a via paralela. Olha lá, ó. Vai acontecer o terceiro rompimento agora, em 1100. Rompimento político Henrique I. Ele controla o fluxo eclesiástico e não a igreja. Agora quem nesse, ó, já é o terceiro rompimento, tá? Isso vai lá na frente vai dar problema. Esse Henrique II aí, o primeiro, ele controla o fluxo eclesiástico. Quem vem, quem vai, não mais a igreja. Agora é ele. Aí, na via paralela, em 1133, haverá o terceiro rompimento político, o Estevão. Crise na troca de arcebispo de Roma. A Inglaterra sofre tremendo abalo.
Veja, ele, para trocar agora de abade, né, de bispo lá, de arcebispo, não seria só a Igreja Católica chegar e impor, não. Agora tinha alguém que dá, vamos ver isso aí direitinho. Isso vai ocasionar o quarto rompimento. O quinto rompimento, ele vai vir também político, né? Todos são políticos aí, só não o 11º. Vem com Henrique II. Ele, no tempo dele, acontece lá o assassinato de Thomas Becket. Thomas Becket era um bispo da Cantuária. E o Henrique II, num cantinho assim, tinha uns soldados ouvindo, ele fez um comentário: se pudesse, matava aquele bispo. Os soldados ouviram, falaram: vamos fazer isso, vamos ganhar ponto com o imperador. Foi lá e matou o bispo. E aí, ó, deu uma celeuma tremenda. Até acusado ele foi de ter mandado matar o bispo. Já vem aí, então, o sexto rompimento, que vai ser também político, que é o João Sem Terra. O João Sem Terra, ele acabou por ser excomungado da igreja. E ao ser excomungado, criou-se também mais uma nova crise na Igreja Católica. Então, nesse ponto aí, a gente vê que os rompimentos estão acontecendo um atrás do outro, e realmente não vai ser uma questão passional, é rompimento mesmo. Porque a Igreja Católica, gente, ela estava suprema demais, ela cobrava impostos, tinha terras. Isso chocava os governantes, né? Aí nós vamos ter aí, nesse período, no 1215, a Carta Magna. Pela primeira vez, o nome Igreja de Inglaterra vai aparecer nesse documento. E esse documento ele vai também coibir a ação do imperador ou do rei. O rei não vai poder mais mandar sozinho como quer. Ele vai ter que se prestar contas ao parlamento. Aí, em 1216, vai acontecer o rompimento político. Aí vai ser já o Henrique III, né? Ele foi coroado com o boicote da Igreja Católica. Olha só, em 1200 em 800, no ano 800, no nono século, o Carlos Magno era o supremo, né? Sacro-santo imperador do supremo. Ele colocou o Papa lá e o Papa coroou ele, ficou tudo em casa. Olha aí, ó, a Igreja Católica começou a ruir já começou a ruir aqui. Mas daqui a 100 anos vai ficar pior. Aqui o Henrique III ele foi coroado, a Igreja Católica boicotou, mas não adiantou nada, ele foi coroado. E nesse ponto eles viram que eles estavam com o poder na mão. O oitavo rompimento vai ser também político com Eduardo I, os atritos financeiros e retenção dos impostos. Isso foi em 1239. A Inglaterra começa a reter os impostos e vai ter um atrito financeiro. Veja, as coisas estão caminhando para a destruição da Igreja Católica nesse sentido aí, né? Vamos continuar agora vendo os anos de 1284 a 1553. Já vamos pegar aí o reinado dos Tudors, né? E depois logo depois os Stuarts. Ok. Na linha que se conta naturalmente nas escolas, em 1274, nós temos o Concílio de Leão, Concílio II, tentativa da reconciliação com a Igreja Ortodoxa, regulamentação do conclave para a eleição papal e a cruzada para libertar Jerusalém. Institui o conceito de purgatório. Olha quanta coisa esse concílio fez aí, olha só, aí, ó. Ele tenta reconciliar com a Igreja Ortodoxa, mas não vai conseguir, porque até agora não conseguiram nada. Fizeram uma amizade aí, extraoficial e uma coisa assim mais de amistosa, não congregar mesmo, ser igreja junto, né? Aí também a regulamentação do conclave para a eleição do Papa. E aí vem a cruzada para libertar Jerusalém de novo, né? Mas elas foram sem sucesso algum, só a primeira talvez. E aí vem o conceito do purgatório. Eles vão criar, isso já é uma simonia, né? Já vai vender esse produto aí como parte, né, da arrecadação para a Igreja Católica. Em 1312, o Concílio de Vienne, a supressão dos templários, discute-se a questão dos bordéis de Roma
e a nomeação de um arcebispo em Pequim, na China. Então, também foi um concílio agitado aí em 1312. Ainda na linha psiconnatural, 1517, levantamento de Lutero contra Roma. Aí, ó, começa aí já o movimento da reforma. Nesse período aí, de 1312 em diante, gente, que começa, então, a instabilidade papal, né? O rei Felipe tira o Papa de Roma, leva para Avignon. Roma vai eleger um novo Papa. Os franceses não vão aceitar. Por conta disso, um outro grupo se levanta e elege um Papa para a Alemanha. Vai chegar uma época que nós vamos ter 3 papas reinando ao mesmo tempo. E isso significa que houve, então, uma desestruturação da Igreja Católica. Esse caminho abre para que as reformas protestantes tenham o seu valor, o seu domínio e o seu lugar. Veio daí todo esse problema, tá vendo? 1522, Zwinglio inicia seus ataques contra o catolicismo. Agora tem Lutero, agora tem o Zwinglio, que era um pregador influente em Zurique. Em 1534, João Calvino, teólogo cristão francês, rompe com a Igreja Católica. Vítima das perseguições aos huguenotes na França, fugiu para Genebra, em 1566, onde faleceu em 1564. Ele enviou missionários ao Brasil em 1557, no dia 10 de março, primeiro culto evangélico no Brasil. Agora, sobre o Calvino, paira uma incógnita, né? Porque ele era calvinista, calvinista, predestinação, mas ele mandou missionários para pregar. Segundo os calvinistas, diz eles que eles pregam, mesmo já estando predestinado quem vai e quem não vai, é para despertar a salvação. Mas se vai pregar para despertar a salvação, você não estava salvo? Precisa despertar? Bom, eu não vou, essa não é a meta da questão. Vamos lá. Mas o importante é que o João Calvino, ele foi um teólogo, ele foi prefeito de Genebra, na verdade, né? E ele trouxe a ideia da predestinação, porque ele rompeu a Igreja Católica, e o pessoal da época pegou isso e ficar diferente. Era uma doutrina diferente, nova. Aí quem não tinha essa ideia fazia as confissões, né? E vão ter várias confissões aí que vão acontecer. Então, aí você está vendo a linha normal da história. Vamos ver a linha paralela que nós estamos estudando, a via paralela que aconteceu enquanto acontecia essa linha normal. Olha, enquanto acontecia isso normal, em 1234 vai ter o 9º rompimento político com Eduardo II. Agora vai ser a incompatibilidade de relacionamento com o Papa. Ele não consegue se entender com o Papa. Ele não consegue manter uma aliança e vai para cima, aí o caldo fica difícil. Aí acontece o 9º rompimento. Ó, já está ficando só as frangalhas, né? A relação da Igreja Católica com a Inglaterra. Veio o 10º rompimento com Eduardo III. Ele manteve as leis contra a igreja e aperta o cerco. Tudo que foi feito contra a igreja, ele manteve e apertou o cerco ainda. 11º rompimento teológico. Aí vem, sim, o John Wycliffe. Ó, até o 10 foram rompimentos políticos. Perdas civis, perdas latifundiárias, de impostos, de rendas, enfim. A Igreja Católica passou um perrengue aí, né? Passou um tempo difícil aí com esses monarcas aí. Agora, para ficar mais tranquilo, vem aí o rompimento teológico com o John Wycliffe. Ele vai dizer que a Bíblia é a maior autoridade, mais do que o Papa. Ele vai evocar os reclames de Pedro Valdo, ele vai cobrar a elite do clero católico, ele vai trazer muita dor de cabeça para a Igreja Católica. E a Inglaterra já aspirando a ser liberta, né? Porque estavam acontecendo os reinos nacionais, a Igreja Católica foi tão suprema que abafou o nacionalismo. Agora, eles começam a voltar e sonhar com o nacionalismo. E aí, a religião, que faz a cabeça do povo, eles pegaram como, né, um grande baluarte para vencer essa guerra com a Igreja Católica. 12º rompimento e último rompimento político, Henrique VIII. Ele reforma definitivamente
e faz rompimento com a Igreja Católica e sem diálogo com o luteranismo, consequentemente, e não calvinista. Eu expliquei na outra aula por quê, lembra disso? Ele brigou com o Lutero e brigou com o Papa, por causa da Ana Bolena, por causa da Catarina de Aragão, e aí ele não quis ninguém, não quis ser católico, nem puritano, nem calvinista. Ele inaugura o anglicanismo, que é a terceira via, que vai ser a via média, que vai dar origem ao nonconformismo, que vai desaguar no wesleyanismo e nas denominações subsequentes. Em 1548, nós temos a infiltração calvinista. Henrique VIII morre e Eduardo VI assume. O secretário religioso é o Thomas Cranmer, que trouxe o calvinismo. O Cranmer foi para as bandas dos príncipes. O Henrique VIII mandou ele para ficar com os príncipes alemães. E ele assimilou a cultura calvinista. Ele tinha que voltar para a Inglaterra com uma liturgia diferenciada da Igreja Católica. Então, ele tem que ter essa liturgia. Aí ele vai, então, criar os artigos de fé, ele vai usar o livro da oração comum, o breviário como instrumento de cântico, né, o inário de cânticos, e vai, então, estabelecer uma doutrina nova, que é o calvinismo. Só que aí, quando o rei morreu, o Henrique VIII, ele ficou estava meio tímido, porque ele tinha casado com a moça, né, a Margaret Osianders, que era filha do reformado. E esse casamento teve um artigo que, se ele casasse com ela, ele teria que levar o calvinismo para a Inglaterra. Foi isso que ele fez. Quando eles voltam do exílio, lá na Genebra, aliás, desse contato com os príncipes alemães, ele traz o calvinismo, né? E veio com a mulher na carroça escondido, porque o rei não podia saber. Mas o rei morreu, o Eduardo assumiu, ele era menino, era jovem, era criança, e aí ele foi o portentor religioso da Inglaterra. Aí ele implantou, sim, o puritanismo. Mas o puritanismo tinha um viés político para derrubar o monarca. Lá na frente, a Elizabeth I vai ter que lidar com eles. Mas, continuando aí, 1553, aí vem o regresso do catolicismo. Maria Tudor executou 288 clérigos puritanos. A Maria Tudor assumiu, matou o Thomas Cranmer, matou o bispo Latimer, matou muita gente e trouxe de volta o catolicismo para a Inglaterra, por causa que o pai tinha traído a mãe dela, Catarina, com a Ana Bolena. Isso era uma questão mais de rixa familiar, mas aconteceu. O Thomas Cranmer assinou alguns documentos se retratando, voltando a ser católico, porque ele achava que com isso ia liberar ou ia diminuir a matança, mas não, continuou. Ele pegou, assumiu a palavra na igreja de St. Mary's. Ele falou: não, eu estava errado, eu escrevi, mas eu estava errado. Eu sou calvinista, eu sou puritano, eu não aceito essa situação. Foi contra a Igreja Católica, condenou o Papa, chamou ele da besta Apocalipse. Olha, isso lhe custou a vida. Antes de ser queimado o corpo, ele pediu para ser queimado a mão, porque disse que a mão tinha traído quando assinou o papel, voltando ao catolicismo. Ele morre depois queimado na fogueira. E a Maria Tudor assume aí e comete as maiores atrocidades. Ela vai morrer. No lugar dela vai vir a Elizabeth I. Agora perdemos a Elizabeth II, né? Elizabeth I. Mas isso vai ser para outra aula, porque aqui a gente vai encerrar com essa aula dos gráficos históricos, mas a gente continua na próxima aula com mais gráficos históricos. Eu espero que você esteja assimilando toda esta aula, porque ela é importante no contexto. Você está numa faculdade de historicidade eclesiástica, no caso de teologia. É preciso que você tenha conhecimento de que as pessoas não têm, porque o pessoal normal não tem isso aí. É só você estar tendo aí. Então, assista de novo, anote, tenha sempre à disposição em anotar. A anotação, ela traz para você uma riqueza infindável, porque o cérebro registra quando você ouve, quando você vê, quando você escreve, tudo que você movimenta vai somando para o cérebro, tá bom? A gente volta com mais gráficos históricos. Vamos chegar até 1729, quando nasce o Clube Santo, e aí termina a via paralela. Até daqui a pouco na próxima aula.